Algumas reflexões são duras, mas precisam ser feitas, sobretudo para parar de tratar a regra como exceção. Aqui eu me refiro a como o cristianismo sustenta uma estrutura histórica de exclusão e violência contra as minorias, inclusive aqui no Brasil. As palavras tóxico e Chernobyl se tornaram adjetivos da moda, para se referir a indivíduos que fazem mal aos outros, muitas vezes sem perceber, assim como a radiação ou a religião. Ainda assim, poderíamos começar com outro modismo, um meme. Afinal, a formação cristã no Brasil permitiu o desenvolvimento de uma sociedade extremamente nociva. Mas vocês não estão prontos para essa conversa. A publicação deste vídeo poderia ser desaconselhável em uma sociedade em que mais de 80% é de religião cristã, e mesmo aqueles que não são, foram criados sob seu dogma. Até essa minoria possui membros que não aceitam críticas à estrutura cristã, que deturpa a imagem física real até de quem seria seu salvador, a figura que dá nome à religião. Eu quero dizer com isso que até alguns não cristãos encaram essas críticas quase como uma blasfêmia, neste caso alheia. Talvez o mantra religião não se discute tenha impregnado muito profundamente em alguns de nós. Embora a religião, a crença, seja de caráter individual e íntimo, a religião, de modo mais abrangente, é inteiramente social. Por isso é impossível falar do Brasil sem citar a predominância do cristianismo. O país escancara essa influência, por exemplo, quando a sede da sua Suprema Corte prega, com perdão de um possível trocadilho, o principal símbolo do catolicismo, que é Jesus na cruz, no lugar mais visível desta casa pública. Ou ainda, quando um dos mais valiosos objetos da nossa sociedade capitalista, o dinheiro, em especial a nota de real, traz uma mensagem cristã. Ou mesmo quando olhamos para aqueles dias mais alegres do ano, os feriados, com quase todos com referência cristã. É a única religião com este privilégio. Os exemplos são de fato incontáveis, pois não é possível olhar para a sociedade brasileira sem perceber a força da religião cristã e de suas vertentes, ainda que o Estado seja supostamente laico. Embora existam divisões e segmentações dentro do próprio cristianismo, e é importante entendê-las, todas são, em maior ou menor grau, nocivas para algum grupo minoritário. Eu me refiro não apenas ao passado longínquo, de quando os cristãos apoiaram e estimularam a escravidão e extermínio, mas ao presente de constantes violências verbais e físicas contra diversas minorias. Os exemplos de submissão e opressão contra mulheres e LGBTs são infindáveis, com extremo controle até do próprio corpo, e vão desde proibição de estudar e trabalhar até curas de quem tem falta desse Deus cristão. Esta ausência é também justificativa para agressões históricas contra índios e negros, especialmente quando manifestam sua própria cultura. Sem contar ainda as pessoas sem crença, percebidas quase como um mal a ser combatido. O leque é tão amplo que até quem está acima do peso se torna alvo. A intenção aqui é colocar uma lupa para o fato de que quando os cristãos fazem algo de errado, moral ou legalmente, mais do que passar pano, para usar uma outra expressão da moda, os brasileiros tentam desvincular a religião deles. A ideia que passa é que um cristão de verdade não faria isso, que é algo de falsos profetas, quiçá do próprio diabo, que se vale da roupagem das palavras do cristianismo para ludibriar as pessoas. Sim, as expressões chegam a este ponto. Já se tornou um xiste dizer que um policial fazendo algo de errado é pontual, o famoso caso isolado. Infelizmente, esta mesma crítica não se aplica para os cristãos. Isso acontece muito por causa da nossa formação e da impregnação da religião no nosso cotidiano. As críticas aos cristãos normalmente são focadas em outro espaço e tempo, especialmente no período da Idade Média na Europa. Ao vincular as atrocidades religiosas com o passado e em outro lugar, praticamente dizemos que os problemas atuais com o cristianismo são menores, ou no máximo exceções. Isso quando se assume que esses erros existem, pois tentam vincular os equívocos somente aos segmentos dos evangélicos. Os crentes, como são chamados, não tiveram relação, por exemplo, com o apoio ao golpe de 1964. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade é de liderança católica. Ao diminuirmos a virulência dos cristãos, sob pretexto de julgamento, condenação ou salvação, mascaramos o apoio e a sustentação histórica que
que a religião tem dado aos brasileiros para cometerem uma série de violências, física ou verbal. E isso pode ser dito de várias vertentes do cristianismo, pois todas compartilham dessa nocividade. O modus operandi cristão, ou seja, seu padrão, seu default, é exatamente o de exclusão e violência contra as minorias. Esta não é a exceção. É até estranho o espanto de quando se mata em nome desse Deus, pois a história mostra que a religião ela é muito mais permissiva, ela aceita muito mais isso do que, por exemplo, uma simples contracepção, uma interrupção de gravidez, a igualdade entre gêneros ou a liberdade sexual. O cristianismo nem sempre está ao lado da legalidade. Quando uma ação atinge a moral dos cristãos, eles se colocam contra a lei. E aqui não me refiro apenas aos líderes, para diminuir a culpa ou evitar as generalizações, ainda que estas possuam uma veracidade. Embora a parte de desvio e de ilicitudes financeiras sejam majoritariamente daqueles de maior hierarquia, o apoio e a defesa deles por parte dos seus seguidores não pode ser desprezada, sobretudo porque amplifica e dá sustentação a essas e outras ilicitudes. O crime, então, parece depender mais da moralidade do que da legalidade. Os exemplos poderiam continuar, inclusive com casos específicos, mas eles são completamente desnecessários. E aqui não queremos particularizar algo que estamos dizendo que é ordinário e comum. Todos conhecem casos afins, casos semelhantes, com religiosos cristãos envolvidos em atos de violência, verbal ou física. Afinal, os cristãos não são e nunca foram flor que se cheire. Eu poderia ter dito flor de lis. Para quem sentiu falta da relação de outras crenças com influência negativa na sociedade, além de rever atentamente o vídeo e refletir sobre o que está sendo dito aqui, é melhor procurar em produções de outras culturas, em condições similares à nossa. Elas, com certeza, terão o que você procura, mas esquece esse papo de cristofobia. Este não é um vídeo fácil de ser feito, como você pode imaginar. Por isso, se você gostou dele, curte e compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal do MID no YouTube. Segue também a gente no Instagram. Eu sou Alisson Martins, professor de jornalismo e coordenador do MID, o Grupo de Pesquisa em Mídias Digitais e Internet, na Universidade Federal de Rondônia, a UNIR.